Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial. Começo de semana, segunda-feira, o que acontece por aqui? Vem alguém para inspirar você na neurociência, o quadro Inspiring Brains, que também é um podcast. Então, solta a vinheta aí para a gente começar esse episódio. Olá, seja bem-vindo ao Inspiring Brains, seu podcast de neurociência aplicada. Hoje a gente traz pessoas para contarem suas histórias, para ver se você também se inspira a começar os seus estudos ou até mesmo aprofundar os estudos que você já começou em neurociência. Neurociência aplicada, principalmente, mas também a neurociência básica. Hoje, quem sabe, o nosso convidado venha falar de um lugar mais profundo ainda do que, em geral, as pessoas veem como fundamentação para a neurociência. E eu tenho certeza que vocês vão gostar desse papo, porque eu estou recebendo uma prata da casa, né? De vez em quando eu mostro para vocês as pratas da casa aqui, e essa é mais uma prata da casa, que inclusive as pessoas que fazem curso comigo, ou que faziam, né? Porque a gente está justamente na transição onde os cursos presenciais foram, né, interrompidos, a gente acha que sem volta, mas não se pode dizer desta água não beberei, não é isso? Mas por enquanto não vamos continuar, mas até a última edição que a gente deu dos cursos presenciais aqui, era ele quem pilotava as picapes. Não é bem uma picape, é as câmeras, a transição de câmeras, que ficou conhecido como Corvo José, mas que na verdade é o Luan Chianti. Querido, seja muito bem-vindo a essa casa que é sua, né? Muito obrigado. Mais vezes do que minha, inclusive. Ultimamente eu tenho ficado aqui muito mais do que você, só não é mais do que a da Karina Grassotti, que é uma pessoa que tem um quartinho aqui. Que já me pediu várias vezes para dormir aqui. Eu já perguntei para ela isso. Ela falou, a Carla não deixa. Muito bom, é isso mesmo. Esse povo que é apaixonado por neurociência. Então aqui está mais um apaixonado por neurociência, mas eu vou precisar que você conte para o meu povo aqui como é que foi essa trajetória, que eu sei que é... Pessoal, prepare-se para um episódio de 4 horas agora. Começa, Luan. Bem-vindo a uma pessoa cheia de verborragia. Cara, a minha trajetória em relação a isso, ela é mais em relação a uma pessoa do que a própria neurociência. E essa pessoa é você, é sua culpa. Deus meu, culpa minha agora. Acabei de ter que ter mais um chicote para esta noite. Tem a ver com o Clubhouse. Massa, muito bom. Senhora, minha esposa um dia me disse, cara, um dia eu vi a Carla, você vai gostar da forma como ela fala e tudo mais. E o Clubhouse, você se lembra aquela confusão de gente, pessoas um tanto quanto peculiares, para não falar outra coisa. Eu acho que é importante as pessoas saberem aqui, as pessoas que estão assistindo esse episódio, que aquela figurinha intragável que faz o meu quadro Dopaminas comigo e que vive me desautorizando publicamente é a esposa desse cidadão aqui, né? Luan e Ana Flávia são casados e ele está contando a história de como que ele me conheceu pela Ana Flávia. Vai. That's it. E aí, né, fui ouvir um Dopaminas de vocês, o Dopaminas antigo, e aí falei, pô, essa mina fala uns bagulho interessante, né? Faz um sentidinho. Faz um sentidinho. E eu já estava ali numa dinâmica que, em parte, é culpa da senhora Ana Flávia, né? Antes de conhecê-la, eu era monge, dedicado 100% à religião. E vocês conhecem a Ana Flávia, né, gente? Vocês acompanham. A Ana Flávia chegou e falou assim, peraí. Devagar, alto lá. Primeiro começou a bater em todo argumento que eu dava. Não, isso é viés. Não, isso é aquilo. Ela falou, agora lê isso, agora lê aquilo. E eu fiquei com uma porção de dúvidas. E aí, escutando a Carla, algumas dessas dúvidas foram sendo sanadas, porque eu sempre tive, né, um veio integralista que considera a biologia, que considera a química. Minha formação original é como químico, então eu tenho uma tendência a ver o mundo nas bolinhas, o mundo em miniatura. Quando eu vi alguém que estava falando de comportamento relacionado ao sistema neuronal, mas falando ali com propriedade das moléculas que agiam naquilo, foi aí que a luz acendeu e eu falei, opa. E aí, eu não sei se você se lembra, uma das primeiras vezes que a gente se encontrou, eu falei para você, Carla,
eu preciso parar de sonhar acordado. Lembro. Foi a sua primeira queixa. Foi a primeira queixa, porque nesse mundo como monge eu havia desenvolvido uma habilidade esquisita, que era de manter a minha consciência nos sonhos. E a princípio isso era muito legal, muito maneiro, até o momento que isso começou a afetar as minhas faculdades cognitivas. Eu já não lembrava mais se as minhas memórias eram dos sonhos, eram do dia passado, e havia toda uma construção de credo em cima disso, então ainda tinha tipo será que é uma memória de vida passada? E aí essa dinâmica começou a ficar confusa e eu comecei a perceber que aquilo não estava sendo uma função bem executada. E falei, Carla, me ajuda. Eu lembro que você falou, para de pensar nisso, começa a trabalhar isso de outra maneira. E aí, diante disso, eu falei, cara, eu vou estudar. Eu vou começar, né, a olhar isso a fundo, tentar entender. Sempre tive a ajuda da base química, né, que me permitiu entender do ponto de vista molecular as coisas. Quer dizer, não é mistério para você quando a gente fala, isso é um neurotransmissor, isso é uma proteína, isso tem uma ligação X, ligação Y, isso é uma coisa que passa bem, assim, te Chego, facilita. ver a coisa rodando na minha frente, assim, sabe? A Muito molécula. Então, isso me ajuda. Isso, na verdade, hoje eu considero essencial, né? Eu lembro quando eu fiz química, foi muito duro, porque eu estudava período integral e, poxa, adolescente, mudança do ciclo circadiano, aquele sono, estudar o dia inteiro é difícil. Então, ali era meio duro. Mas hoje eu tenho vontade de ir lá e, tipo, falar, galera, valeu, sabe? Hoje vocês me permitem entender, tipo, neurociência, porque eu fiz isso aqui. Mas, enfim, até que o momento, né? Eu cheguei até a Carla e falei, Carla, aceite-me como seu padawan, ensine-me, passe o seu legado adiante. Eu quero isso para mim, porque eu encontrei uma pessoa que falava a minha língua. E aí, aqui, quando eu quero dizer a minha língua, é assim, hoje eu estudo psicologia e eu sou o aluno insuportável da psicologia, porque eu ouso falar de biologia. E a psicologia, via de regra, tem os seus problemas com isso. Então eu fui buscar a graduação de O psicologia. que é uma loucura, né? Vamos aproveitar para passar aqui né? Já trazer aqui uma temática controversa, porque originalmente a psicologia foi o traço biológico da filosofia, né? Foi. E aí, assim, Originalmente, o William James estava propondo justamente essa visão. Né? mataram o cara. Tá? Mataram Não o cara. falam dele pra gente e meio que dão uma ignorada no Freud primeira temporada, que também era o Freud neurologista. Maravilhoso, Freud primeira temporada. Só consideram o Freud depois, que também não sei por que Dinâmicas começou a bater tanto nisso. Né? E aí eu falo, pô, eu venho aqui, me falam do biopsicossocial, e aí quando eu ouso falar do bio, tá tudo errado? Aí um dia a Carla falou pra mim do tal do Kendall. Aí eu falei, poxa, tem aqui alguém com uma linha de explicação coesa, não é rasificadora, não diminui em nada a complexidade disso, não é um extremista em nada. Falei, that's the way, é aqui que eu quero aprender para entender essa dinâmica. Você sabe, Luan, que você não me pegou falando isso, eu não sei se eu cheguei a comentar em algum curso que você me acompanhou, mas lá atrás, especialmente no começo, eu deixava bem marcado, assim, minha neurociência é candeliana, porque eu achava muito rasa as outras abordagens por causa daquele capítulo maravilhoso que é o primeiro capítulo do Princípios de Ciência Neural, né? Do Principles of Neurosciences, que é o cérebro e o comportamento. Aquilo ali, para mim, é meu farol, sempre foi. Eu acho muito legal quando eu mostro isso para vocês falam, cara, isso é um farol. Eu falo, tá bom, não estava louca. Continua sendo um farol. Aquilo ali, isso é diferenciado. E hoje como eu sou ousado, eu digo que nós somos tiepistas, não somos mais candelianos. Porque teve umas somas aqui na casa. Botamos um jogo novo. E é isso que eu vi, né? Por isso que eu falo que a minha neurociência é relacionada a uma pessoa. Porque eu encontrei alguém que estava ali falando de filosofia, de semiótica, tudo isso relacionado ao sistema nervoso. Então é essa profundidade que me encantou, né? E com o passar do tempo, eu fui, né, buscando, tentando encontrar as lacunas, porque como eu não tenho um curso diretamente na área, eu não fiz o beabá. O beabá eu tenho que ir lá caçar. E a Carla sabe que às vezes eu mando lá um direct dela, Carla,
Posso pensar isso dessa forma? Posso fazer isso dessa forma? Essa tem sido a minha dinâmica de estudo. E a Karina, que é, né, uma enciclopédia, eu vou lá nela e falo, cara, Não, porque aí você ganha algumas coisas que você não tem comigo. Referência, número da página, tombo. Eu falo, não, eu li, não lembro aonde. Aí, não. Lá aqui, ela se tem. bobear tá marcado até. Muito Não, bom. e aí falando nisso, né, já que você falou nisso, eu acabei, Carla, tendo o quê? Eu tenho modelos incríveis do meu lado, né? Eu Essa hoje, gangue daqui é muito hoje eu joia. convivo com uma galera que me permite ter um nível de pensamento, um nível de complexidade, um nível de perguntas que eu considero muito privilégio, porque em alguns aspectos, como todo mundo aqui é muito aberto, todo mundo vê o que a gente conversa aqui de uma forma muito ampla, a gente não encontra porta fechada aqui, a gente conversa, a gente discute, até o ponto de eu poder falar que eu quero que um axolote enxergue em cores, sabendo que ele não tem capacidade nenhuma Não, fisiológica. essa é a minha bronca de hoje com ele, porque compraram, não é? Dois axolotes, que são um animal que se regenera, então tem uma história maravilhosa, como a gente está saindo dessa casa que durante 7 anos foi o nosso lar, né? O A4, quem conhece esse espaço sabe o tamanho do capricho que a gente tem por aqui, e a gente está fechando essa casa. Então tá, todo mundo muito mexido e tal, e me aparece esse axolote com essa narrativa de que a gente está entrando em regeneração e que, portanto, ele vai nos inspirar e tal. São dois. Aí a gente não sabe se é menino ou menino, mas um chama Mielina e o outro Axônio. Daria para você imaginar bem que era esse tipo de nome que a gente ia dar. E hoje a disputa era: será que ele é capaz de ver coisas em definição e com cores? Aí eu pensei, falei assim, gente, ele não está falando isso, né? Porque não tem nada de cérebro, só tem tronco. Como é que eles estão pensando nisso? Não está batendo todo mundo. Mas fato é que eu entendo esse espaço que você está falando, que é o espaço da experimentação cognitiva, que é tipo, eu vou soltar isso aqui e vou jogar na Medina, porque o máximo que vai acontecer é que vai virar uma piada, mas não vai ser uma coisa usada para me humilhar ou para me colocar numa situação pior, que eu acho que isso é a pior coisa do conhecimento, né? Com Que é certeza. quando as pessoas pegam um tema como a neurociência, que abre um espaço muito grande, se envaidecem de saber meia dúzia de coisas, a pessoa nem sabe mesmo profundamente, e acaba, inclusive, rechaçando outras pessoas, porque não sabe, porque eu sei. Você... Isso aqui do meu lugar do cérebro trino, Eu aqui, de todo o meu conhecimento vou jogar sobre para o vocês aí reptiliano, umas coisas. E é bem isso. E aqui não é assim, gente. Não é. isso é um prazer falar Essa é a contigo. maravilha. E aí, assim, hoje eu realmente encontrei o meu caminho na episteme. Durante muito tempo, eu fui salsicha. Tipo, falavam, Luan, o que você quer ser? Eu falava, não sei, não sei, muita possibilidade, muita coisa. E aqui eu percebi, falei, cara, meio que aleatoriamente eu fui tendo conhecimentos que colaboram para eu estar aqui. Tem também um tiquinho da minha mãe ali, né? Minha mãe, microbiologista e farmacêutica, ensinava coisas na nossa casa, tipo assim, pra gente. Coloca o pote do requeijão, a tampa virada para baixo, porque senão vai contaminar e tudo mais. Então, né, o caminho me construiu até aqui. Então, a neurociência para mim hoje é a melhor ferramenta que eu encontrei até o momento de estudo do comportamento humano e de outras espécies de forma séria, sem viagem, sem saltos, né? Aí eu tenho que dizer a nossa neurociência aqui, porque a gente não se permite a isso. Que é olhar todos esses passos, entender como essas coisas acontecem, e, pasmem, ouvir alguém falando, sim, a gente talvez dê conta de explicar a complexidade humana nessa miríade de bilhões de neurônios e trilhões de conexões. Então, é isso que eu encontro, porque a Ana Flávia me deu mais um presente, além de me pôr para conhecer a Carla, que foi mudar radicalmente a minha crença. Então, né, eu fui de um extremo ao outro. Eu era um monge extremamente ateu, crente, e hoje eu me considero uma pessoa ateia. Então, eu fico com uma dificuldade muito grande de teorias dualistas,
Porque o dualismo, no fim das contas, dá uma penteada, uma maquiada. Para resolver um pouco uma problemática, né? Mas assim, o conceito ali, posto ali atrás, está com outro nome, né? Mas tem isso. E aí, quando eu encontrei um sistema monista que estava falando, explicando as coisas, eu encontrei o encaixe. E hoje tem sido muito doido, porque eu consigo, né, aprender no processo de aprendizagem, a sacada sensacional do cerebelo. Eu comecei a racionalizar processos que já existiam em mim. Então, assim, não foi o meu conhecimento de neurociência que criou esses processos. Isso é importante pontuar. Mas hoje eu os observo, de certa forma os modifico, então... Eu achei genial o que você falou aquele dia. Não, vocês podem ter o meu modelo de pensamento pela nossa proximidade das redes neurais e tudo mais. Aí eu fiquei pensando assim, falei, pois é, e eu vejo como depois do meu estudo, o meu modelo de pensamento mudou muito. Hoje eu tenho duas coisas que eu considero assim. Uma é um privilégio genético, que é eu tenho uma resposta intrínseca ao conhecimento que é prazer. Então ontem estava por conta própria estudando física quântica porque ninguém me pediu, gente. Que eu acho maneiro. E aí descobri uma parada, fico agitado, feliz, legal. Quer ligar para as pessoas. O que eu fiz hoje? Contei para você. Primeira coisa. Bom dia. Bom dia, é o que eu descobri. Então, isso me mantém, né, muito assim. Isso as pessoas poderiam dizer que é infantil de forma pejorativa, e eu acho tremendamente elogioso você ser infantil nessa perspectiva, porque é uma curiosidade da criança. Né? Você fala, acaba sendo ingênuo, ao ponto de eu achar que todo mundo está interessado na mesma coisa que eu tô, e a maioria das vezes não. Mas tudo bem, acho que... tudo bem, eu vou lidando com isso, pega o que tiverem aí. E a outra coisa foi, eu perdi a minha rigidez cognitiva. Como eu perdi um credo muito forte que me guiou durante anos, modelou a minha vida assim em práticas muito austeras. Eu fui aquele tipo de monge, horas de meditação. Você chegou a abrir mão de bens materiais, né? Eu lembro que você tem considerado todos os meus bens materiais. Eu terminei com uma pessoa que tinha uma mala de roupas e um computador e uma bicicleta. Era isso, porque era o mínimo que eu tinha para me manter naquela vida. E eu estava a um passo de procurar um monastério, porque a vida já não fazia sentido mais naquele modelo. E fui celibatário. Então, assim, é um voto de fé isso, né? Hoje, se tem uma coisa que a minha crença me ensinou, é como um modelo de pensamento baseado em fé tem um poder bizarro. E aí, isso foi paulatinamente sendo desconstruído, né? Pela filosofia, pela antropologia, eu fui sendo colocado em lugares que, assim, eu me incomodo muito quando eu fico com uma lacuna. E aí eu percebi que aquele modelo que eu vivia tinha muitas lacunas. E aí eu fui encontrando algumas informações que, na verdade, não preenchiam exatamente aquela lacuna. Ela meio que me mostrava que aquele pensamento estava construído de uma forma que não era bem como eu estava pensando. Até um dia que teve uma mecânica muito doida, assim, cara. Eu lembro que a Ana Flávia, inclusive, ela foi dar uma aula sobre o Carlo Rovelli. E eu peguei o livro dele e li, en passant, assim, e a palavra bóson de Higgs, né, o termo ficou na minha cabeça. E aí, às vezes eu tava lavando louça, assim, rede de modo padrão ativa, do nada pipocava, assim, bóson de Higgs. Eu falava, o que tá acontecendo? Tomando banho, bóson de Higgs, solto, sem concatenação nenhuma. Até uma hora que eu falei, tá, vou lá olhar. Aí fui olhar, e aí foi onde eu me aprofundei na física quântica, que foi outro campo do conhecimento que também serviu muito para mudar a minha dinâmica. E aí comecei a estudar, e aí cheguei numa parada que, a princípio, parece muito complicada, e aí eu digo, eu não sei calcular, tá? Que é o princípio da incerteza de Heisenberg, que é um cálculo cheio de coisa. Eu não sei fazer esse cálculo, mas consegui entender o conceito daquilo. E aí eu parei para pensar assim, eu falei, cara, se eu consigo aceitar isso, esse princípio de incerteza tão grande, que tecnicamente até as partículas que constroem o mundo são probabilísticas,
eu meio que posso acertar várias incertezas. E foi aí que veio uma construção muito importante na minha vida, que é o não sei. E aí eu percebi que até esse momento, quando eu chegava em um não sei, eu extrapolava. Então, poxa, isso daqui só pode ser X, Y, As Z. explicações do só pode ser isso. Só pode ser isso, porque era complexo demais, difícil demais. Aí hoje eu falo, pô, não sei. É isso mesmo, não sei, aceito aqui. Pode ser que eu saiba, pode ser que eu morra sem saber. E aí, o terceiro pé foi a própria neurociência, porque aí quando eu comecei a estudar evolução, entender como o sistema funcionava de verdade. Cara, lembro a primeira vez que eu tive essa aula de sentidos. Que aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu jurava que as coisas que eu tinha visto, ouvido, eu podia falar, não, pô, vi mesmo. Pelo menos São Tomé estava certo. Tava certo, não tá. Aí falei, caramba, até isso a Carla tirou. Agora tem que ficar aqui com essa heurística sem saber o tanto que eu projetei isso. Então, fui percebendo que dentro desse modelo de incertezas, existe um campo de exploração que é muito vasto. E não é porque as coisas são incertas que também a gente tem que ter aquele olhar assim, então a neurociência não está sabendo muito bem. Então não adianta estudar, porque... Esses caras meio que chutam. Não é por aí. É porque realmente, às vezes a gente bate em algumas coisas e aí anos depois vem uma tecnologia, um conhecimento que faz isso andar. E a vida do conhecimento é essa, um movimento dialético, vivo, que vai se construindo. Então, o momento que eu vivo com a neurociência hoje é esse. E aí, em mim mesmo, por exemplo, eu lembro que você falou, não, vai lá ler The Heine maneiro, explica um negócio legal. Aí eu percebi que, por exemplo, um dos meus mecanismos de aprendizagem da vida toda sempre foi essa participação ativa. Eu sempre tive isso. Inclusive, o que eu fiz ontem, eu li um conceito super complexo, entendi o que eu vim fazer hoje. Eu vim explicar para você. Mas no fundo... Você está se reexplicando. Eu estou me reexplicando, eu estou sintetizando conhecimento em mim. Percebi como que eu ficava pensando sobre as coisas e tudo mais. E falei, caramba, é um processo, na verdade, que sempre existiu e hoje eu entendo como que... Mas o que você está falando é absolutamente verdade, porque eu me formei em 1994, né? Em 95 eu peguei o diploma, e em 95 eu comecei a dar aula na Santa Casa, né? As pessoas acham que é mentira, mas eu me formei no dia 15 de janeiro e no dia 15 de fevereiro eu era professora da Santa Casa. Me formei na graduação. Eu era auxiliar de ensino, obviamente. Mas eu sabia 10% do que eu precisava saber para entrar numa sala de aula. E os outros 90% eu aprendi ensinando. Então, ok. Obviamente, li, compilei, sintetizei, fazia transparência, né? Porque não tinha slide, tinha que fazer transparência. Entrava em sala de aula, dependente daquela transparência, como se aquilo fosse minha vida. Porque se eu perdesse aquilo, eu não sabia dar aula. E hoje, você me acompanhou dando aula, eu mal lembro qual que é o próximo slide, passo horas com um slide só na tela, porque vou embora, né? Então, a prática de dar aula é uma das principais ferramentas de aprendizado que existem, né? Porque você testa o argumento, você testa o raciocínio. Porque se o outro não entendeu, tem alguma coisa errada com o teu argumento, né? Tem alguma coisa errada. Aí você sabe, eu tenho um desafio nesse modelo, né? Porque aí lembra que você falou, modelo de pensamento. O meu modelo, depois que eu li Edgar Morin, eu falei, cara, eu tenho uma tendência à complexidade. Então, gosto de um caos. Adoro. Eu sou o caos puro, gente, puro. Controle inibitório baixíssimo, por isso que eu escrevo as coisas no chat dos cursos. Não aguenta. Não aguento, só vai. Por isso virou o Corvo José, né? Porque ele participa, tipo, ativamente. Se eu não falar, talvez morra. Talvez morra. Capote ali. Mas, ao mesmo tempo, é uma função que você executa muito bem hoje na comunidade, né? Eu vou querer que você fale um pouquinho da comunidade. Então, também. Aí vem outro privilégio que a gente tem. E vocês me pegaram e falaram assim, não, peraí, esse é o seu modelo de funcionamento? E me colocaram em um lugar onde esse modelo é muito bem executado. Ao ponto de hoje, eu estar podendo trazer algumas linhas de conhecimento, algumas exposições para um grupo de pessoas que está ali, estão dispostas a me ouvir, aprender. Quantas pessoas tem na comunidade hoje? Hoje a gente está com 144.
dispostas a ouvir e, né, as provocações que... Deixando claro aqui, né, a Carla adora me provocar, a Carla é especialista em me tirar de um estado, assim. Eu acho que eu tô em um lugar maneiro, a Carla vem e fala assim, não, se você for pra lá? Eu gosto disso, porque é a dinâmica do caos que eu vivo, né? E aí, falando dessa minha dificuldade, é porque na verdade, nem tantas pessoas não. Um número muito diminuto de pessoas lida bem com esse modelo, né? Então, hoje, tem sido muito importante para mim transmitir conhecimento, porque eu venho percebendo a forma como eu preciso estruturar algumas coisas para que aquilo não faça sentido só na minha cabeça. Senão eu vou ficar falando só com um modelo de entendimento. E a nossa missão aqui não é essa, né? Sim. Nós somos verdadeiros propagadores de neurociência, então eu preciso modificar isso. E aí a Karina, né, me chamou e falou assim, Luan, e se a gente desse um curso juntos? Neuroanatomia 3D. Eu falo, gente, vocês confiam demais na minha capacidade. Eu fico maravilhado ao mesmo tempo, porque é um desafio para mim, porque eu vou ter que pegar isso, destrinchar e tudo mais, mas tem sido assim, um processo de construção dentro de neurociência, e aí, óbvio, eu não jogo fora o conhecimento da casa, né? Então, como a gente conhece como construir discurso, como construir exposição de conhecimento, as nossas jornadas e tudo mais, fazendo neurociência aplicada. Então, tem sido, sim, realmente neurociência viva. Às vezes as pessoas acham que é muito distante do que a gente vive e tal, mas não é. A gente está aqui vivendo. Eu hoje sou neurociência viva. Inclusive, às vezes eu pego um copo errado, falo, não estava cerebelado isso daí. Cortei. Mas isso é maior. Eu me lembro de usar muitos exemplos assim do cotidiano para os alunos da medicina, porque eles têm muita dificuldade com o neuro. As pessoas acham que porque o cara faz medicina, porque a menina faz medicina, tem facilidade com as coisas complexas e tal, e eles apanham com o neuro como qualquer cidadão, né? Então, eu dava muito exemplo de funcionalidades e tal. E eu dava uma que eu até hoje dou, faz até tempo que eu não uso essa analogia, que é a pessoa, quando ela vai subir uma escada rolante, que a escada rolante está desligada, né? Horrível. Horrível. Buga tudo. E a razão para isso é que você acionou um programa de escada rolante funcionando, aplicou esse programa e ele não funcionou porque a escada está parada. Aí você fala, mas eu não percebi que a escada está parada. Então, não tem essa sutileza nesse nível do que você quer. Você está lançando uma ideia, escada rolante. Aí, pô, carregou o programa escada rolante. E aí, a hora que você aplicou, não funcionou porque a escada está parada. E aí é muito louco, porque eu encontro alunos meus 10 anos depois, 15 anos depois, e eles falam assim para mim, continuo dando risada quando a escada rolante está parada. Né? E é um barato você perceber que você impactou os alunos dessa forma, que você transformou o jeito deles olharem a vida, das perguntas que eles fazem, porque isso é um símbolo, né? Não é escada rolante, é tudo que eu fui aprendendo e fui aplicando na minha vida. Quer dizer, você consegue ver a ponta do iceberg que as pessoas manifestam. Mas o que aconteceu ali dentro delas como transformação a partir desse conhecimento é mágico. Isso é maravilhoso. Você imprimiu neles o funcionamento da Purkinje. Exatamente. Uma escadinha rolante. É isso que eu fico, assim, que hoje me traz essa vida. E aí tem uma coisa que hoje tem sido muito legal para mim, que é, eu tenho um gosto especial por psicopatologia. Dentro da faculdade de psicologia. Dentro da faculdade. Veja, pessoal, ele faz faculdade de psicologia. É importante deixar isso claro. E aí, né, a Carla tem me provocado mais uma vez e falou, Luan, lê esse livro aqui, Mentes Diferentes, que tem sido para mim, assim, ó, uma visão muito distinta de todos esses fenômenos. Que aí... Mas fala o autor, né? Kandel, pai. Eric Kandel, que escreve de uma forma magistral como funções que são completamente corriqueiras se desajustam. Então, é uma visão muito diferente do que a gente tem hoje, e uma visão que me agrada do ponto de vista integralista que eu pretendo cumprir. Eu sou também, né, dentro dessa bagunça toda, eu acabei me especializando em AT para o nicho de TEA. AT é? Acompanhante terapêutico. Isso, que é porque o nosso público aqui não é todo ele tão, né, especialista na sua vida. Eu estou usando o nosso feedback de deadline budget da neurociência. Nossa, reserva de mercado.
Mas, enfim, porque eu gosto de ter esse olhar mais amplo para esses fenômenos que estão aí e entender qual é a correlação deles com o sistema neurológico, com toda a fisiologia, com desde a embriologia, a vida intrauterina. E hoje só o que me permitiu fazer isso de forma séria é a nossa neurociência séria. Então, né, eu tô quase religioso, tô quase chegando no nível da Então, caída. aí eu começo a ficar preocupada. Mas não é. Porque eles inauguram igreja desse jeito. A igreja, né? Mas não é nesse lugar. Eu consigo ter essa visão, né? Até para não cair na armadilha de pensar que para a gente não cair nos engodos do conhecimento. Mas via de regra, a neurociência para mim hoje é a linha guia da minha vida. É por onde eu tenho caminhado. Nos meus processos, nos processos dos outros. Eu sei que você já apanhou por causa disso, por falar que a neurociência é uma ferramenta de autoobservação e introspecção. Muita gente fala. Inclusive, sua senhora, né? Pois é. E eu falo, gente, rolam dopaminas na sua casa, assim, com frequência? Mas claro que rola. Claro que rola. Ela fala, vocês do homem neuronal. Como se... Ana Flávia, um beijo pra você, minha querida. A gente tá morrendo de saudades. Não, mas brincadeiras à parte, né? Junto com você, a Ana Flávia me entregou outro modelo de pensamento maravilhoso, que é o pensamento dialético. Sim. Que às vezes eu faço aquele papel do advogado do diabo. Por quê? Porque eu posso, porque dá. Às vezes a gente vai lá e faz uma crítica a alguma coisa, mesmo que eu esteja concordando, e isso dá, assim, uma expansão de conhecimento, de ouvir o que você não gosta. Eu tive a experiência de conviver com um filósofo, e eu tinha um pouco menos de idade do que você quando isso me aconteceu, porque eu tive um noivo, né? Eu ia casar, e ele fazia filosofia e chegou a se formar enquanto nós estávamos namorando ainda. E eu já, obviamente, pensando nas coisas da biologia e tal, já tinha as minhas explicações para os fenômenos, e ele discordava de mim apenas para que eu aprendesse a argumentar. Depois que eu já ficava quase 4 horas, sei lá, argumentando, quase socando a pessoa, ele falava, não, mas eu concordo com você. Era só para ver como é que você ia... sparring, a gente está treinando. Podia ter me avisado, meu coração tá... Não, mas aí você não teria se empenhado tanto, né? E é isso, eu acho que aprender a argumentar é fundamental, porque no final você não precisa estar certo, mas você precisa ter um campo de narrativas que são pertinentes, né? Que não são saltos né? Epistemológicos. Saltos quânticos agora, né? Eu acho também. Isso, e aí, assim, esse duplo caminho, né? Permite que sim, eu use como uma ferramenta muito útil para mim, né? Eu tenho um caminho muito grande com vícios, né? Eu fui muito tempo viciado em jogos de computador, hoje sou viciadíssimo em cafeína, em tabaco e tudo mais. Então vou entendendo essa minha dinâmica, como o meu sistema dopaminérgico tá dançando e tudo mais. E a partir disso, como que eu consigo entrar nessa brincadeira com o córtex? Aqui lhe cabe, né? Nossa, sem tentar pensar que eu vou controlar. Uma coisa que eu amo que você fala sempre é, gente, sem chicote nas costas, sem isso, a dinâmica é num buraco mais embaixo e tudo mais, então... Porque você concorda comigo que a hora que a gente se chicoteia, a gente meio que resolve? Não, Tipo, já fiz o que tinha que fazer, já me puni, pronto. Já fui lá, me confessei, é para rezar 10 Ave Maria. Rezei, tá liberado? Posso voltar pro jogo? Né? E é esse que é o ponto, tipo... Tá lá o negro estriatal falando assim, espera aí, espera a próxima curva que eu mudo o caminho. Na hora, né? Na hora, então... Caraca, velho. Então, e qual é o pensamento de futuro para você? Assim, juntando todas essas coisas, como é que você se enxerga? 5 anos? Será que é muita coisa te pedir? Eu tenho uma visão dupla aqui, né? Eu tenho uma tendência de pensamento tanto quanto nihilista, meio destruidor, assim, Cavaleiro do Apocalipse, o mundo tá esquentando. Não vai ter futuro. Não vai ter futuro, tá ligado? Mas, por outro lado, existe um outro Luan que ficou com uma premissa que é todo o sagrado foi concentrado no conhecimento. Então, hoje, a episteme, para mim, é sagrada não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista humano. Porque, assim, né...
às vezes aqui as pessoas podem ter uma impressão, porque a gente tem uma relação tão íntima com a emoção no nosso discurso, que às vezes podem pensar que a gente deixa o O racional racional de do lado. lado. Mas não é bem assim, gente. A gente está aqui elucubrando tudo isso através de uma função racional. Então, assim, o caminho que o Luan gostaria de levar é o caminho de quem espalha o conhecimento. Daí a comunidade, para mim, como um lugar de realização. Aproveita e convida o povo para ir para a comunidade com Convido você. vocês, gente, à comunidade, né? Porque hoje a comunidade, ela tem uma proposta dentro da andragogia, que é o ensinamento para adultos, muito sério, muito legal, onde a gente, né, ao longo da experiência de anos aqui da Carla, da Karina, de muitas outras pessoas que são docentes com uma bagagem imensa, ajudam a gente a transmitir esse conhecimento que a gente entende que não é trivial, é complexo, mas é possível de ser ensinado. Então, a gente está construindo lá uma rede neural de pessoas muito interessadas, pessoas que genuinamente buscam essa troca, esse conhecimento, e um lugar onde vocês vão me ver bastante feliz, um Luan sendo bastante Luan, que está entregando ali o que ele acredita de verdade. Vamos compartilhar isso aqui, vamos aprofundar o conhecimento de todo mundo de forma geral. E é interessante, né, Luan, porque óbvio que a gente espalhou a comunidade dizendo que é para interessados no tema de neurociência, papapi, mas como veio gente com demandas pessoais e que estão saindo, né, dos seus casulos ali dentro da comunidade, né? Quantas pessoas com histórias dramáticas, difíceis, estão encontrando um espaço para se desenvolverem ali, né, em comunidade. Isso é muito louco para mim. Eu não imaginava isso não, tá? Eu, Isso foi um ganho extra, foi um ganho acessório para eu mim. também acho isso, eu acho que é um lugar meio de privilégio, porque eu vejo a confiança dessas pessoas, né, Em se em expor, a gente tem contarem coisas diversas coisas pra gente e tudo mais, e sabendo que a gente está olhando isso de uma forma amorosas. amorosa, receptiva e que possivelmente, através de todo esse trabalho que a gente faz, a ajudará a não se chicotear, a trabalhar de uma forma assertiva. Acabou sendo um colateral inesperado, mas que está indo muito bem, tem sido legal. Muito bem. Muitos depoimentos das pessoas se transformando. E só cabeção, né? Um Sim, monte de gente com vontade de pensar, de aprofundar, que parecia ser um tipo em extinção, né? isso foi para mim também uma parada tipo assim, né? A gente às vezes acaba caindo nesse discurso de que ninguém quer pensar, todo mundo quer ler pouco, todo mundo faz a coisa curta. Às vezes eu teimo, eu Esse falo, todo mundo é, todo mundo é né? muita gente, Todo né? mundo é Quem, muita gente. quem é esse todo mundo? E aí quando você realmente, né, põe lá o skin in the game e fala, galera, tô aqui. Você descobre que tem gente que tá ali para ir com você, tá? Para fazer esse corre, então tem sido assim gratificantíssimo. E o Luan do futuro, o Luan gostaria de usar a habilidade dele, talvez, de conversa e dar aula. Eu acho que eu quero ser docente, um docente aí, óbvio, né? Eu preciso terminar meu curso em, em psicologia, porque ele tem sido uma base importante para mim. Fazer possivelmente um outro curso que me dê licenciatura, mas de toda forma eu garanto que daqui até eu morrer eu vou estar dando aula paralelamente, enquanto me permitir, enquanto tiver gente Querendo te ouvir. isso, que aceita esse caos, que aceita isso, eu vou estar lá. Mas o Lua do futuro quer seguir esse caminho. Os meus modelos, né? São todos docentes, vocês são todas docentes. Aqui é um lugarzinho de gente que gosta de ensinar. Caramba, hein? Que episódio! Que episódio que mostra uma outra faceta que vocês não tinham visto por aqui ainda, porque veio muito profissional, fala da aplicação e tal. E aqui o Luan trouxe para a gente uma história de vida, que se conecta com a neurociência como um salto de conhecimento e uma nova visão de mundo, né? E, pô, que barato, porque ele é um jovem, né? Ele está vendo isso a partir de um lugar muito novo, e muito diferente daquele que eu vejo, porque a diferença de idade entre nós é importante, mas me dá uma esperancinha
de que a gente, quem sabe a gente não tenha que jogar os panos. Então, curtiu? Já sabe tudo que você tem que fazer. É o like, você compartilha, aí você manda para todo mundo, a sininho, toda a confusão aqui do YouTube. E se você está nas plataformas de podcast, também é a mesma coisa. Dá para curtir, dá para comentar, dá para deixar aqui também um alô para a gente, deixe seu comentário. E vai ver a comunidade, porque eles estão lá. Lua está lá, a Karina está lá, eu estou lá. A gente tem N atividades na comunidade, acho que vai valer muito a pena você conhecer o trabalho. E se você puder, também deixa aqui um incentivo para o pessoal do Nada Trivial, que trabalha para burro para fazer isso aqui acontecer, e torne-se membro. Porque se você se tornar membro aqui, ó que barato, você ganha descontos lá na comunidade. Tá tudo interligado, estamos tudo junto, tá bom? Luancito, não vou falar para você voltar, porque a casa é mais sua do que minha, tá bom, meu querido? Fique em casa, tá? Você sabe que aqui... Eu que agradeço por aceitar o Padawan excêntrico. Tchau, pessoal. A gente se vê no próximo. Valeu.